Capítulo 3. Igrejas e comunidades eclesiais separadas da Sé Apostólica Romana. Duas categorias de cismas. Temos diante dos olhos as duas principais categorias de cisões que ferem a túnica inconsútil de Cristo. As primeiras divisões sobrevieram no Oriente, já por contestação das fórmulas dogmáticas dos concílios de Éfeso e Calcedônia, já em tempo posterior, pela ruptura da comunhão eclesiástica entre os patriarcados orientais e a Sé romana. As outras, após mais de 4 séculos, originaram-se no Ocidente, provocadas pelos acontecimentos comumente conhecidos com o nome de Reforma. Desde então, muitas comunhões, nacionais ou confessionais, se separaram da Sé romana. Entre aquelas nas quais continuam parcialmente as tradições e as estruturas católicas, ocupa um lugar especial a comunhão anglicana. Estas diversas divisões, todavia, diferem muito entre si, não apenas em razão da origem, lugar e tempo, mas principalmente pela natureza e gravidade das questões relativas à fé e à estrutura eclesiástica. Por isso, sem querer minimizar as diferenças entre os vários grupos cristãos e sem desconhecer os laços que, não obstante a divisão, entre eles existem, este sagrado concílio determina propor as seguintes considerações para levar a cabo uma prudente ação ecumênica. Consideração peculiar sobre as igrejas orientais. Caráter e história própria dos orientais. Durante não poucos séculos, as igrejas do Oriente e do Ocidente seguiram por caminhos próprios, unidas, contudo, pela fraterna comunhão da fé e da vida sacramental. Quando entre elas surgiam dissensões acerca da fé ou da disciplina, era a Sé de Roma quem, de comum acordo, as resolvia. Entre outras coisas de grande importância, é grato ao Sagrado Concílio trazer à memória de todos o facto de que no Oriente florescem muitas igrejas particulares ou locais, entre as quais sobressaem as igrejas patriarcais. Não poucas delas se gloriam de ter origem nos próprios apóstolos. Por isso, entre os orientais, prevaleceu e prevalece a solicitude e o cuidado de conservar na comunhão de fé e caridade aquelas relações fraternas que devem vigorar entre as igrejas locais como entre irmãs. Semelhantemente, não se deve esquecer que as igrejas do Oriente têm desde a origem um tesouro, do qual a Igreja do Ocidente herdou muitas coisas em liturgia, tradição espiritual e ordenação jurídica. Nem se deve subestimar o facto de que os dogmas fundamentais da fé cristã sobre a Trindade e o Verbo de Deus encarnado da Virgem Maria foram definidos em concílios ecumênicos celebrados no Oriente. Para preservar esta fé, muito sofreram e ainda sofrem aquelas igrejas, mas a herança deixada pelos apóstolos foi aceite de formas e modos diversos, e desde os primórdios da igreja cá e lá foi explicada de maneira diferente, também por causa da diversidade de gênio e condições de vida. Tudo isso, além das causas externas, e também por falta de mútua compreensão e caridade, deu ocasião às separações. Em vista disto, o Sagrado Concílio exorta a todos, mormente aos que pretendem dedicar-se à restauração da plena comunhão desejada entre as igrejas orientais e a Igreja Católica, a que tenham na devida consideração esta peculiar condição da origem e do crescimento das igrejas do Oriente, e da índole das relações que vigoravam entre elas e a Sé romana antes da separação. Procurem apreciar rectamente todos estes fatores. Acuradamente observadas, estas coisas contribuirão muito para o desejado diálogo. A tradição litúrgica espiritual dos orientais. Também é conhecido de todos com quanto amor os cristãos orientais realizam as cerimônias litúrgicas, principalmente a celebração eucarística, fonte da vida da Igreja e penhor da glória futura, pela qual os fiéis unidos ao bispo, tendo acesso a Deus Pai mediante o Filho, o Verbo encarnado, morto e glorificado, na efusão do Espírito Santo, conseguem a comunhão com a Santíssima Trindade,
feitos participantes da natureza divina. Por isso, pela celebração da Eucaristia do Senhor, em cada uma dessas igrejas, a Igreja de Deus é edificada e cresce, e pela concelebração se manifesta a comunhão entre elas. Neste culto litúrgico, os orientais proclamam com belíssimos hinos a grandeza de Maria sempre Virgem, a quem o Concílio Ecumênico de Éfeso solenemente proclamou Santíssima Mãe de Deus, para que se reconhecesse verdadeira e propriamente a Cristo como Filho de Deus e Filho do homem segundo as Escrituras. Cantam hinos também a muitos santos, entre os quais os padres da Igreja Universal. Como essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos e, principalmente, em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, ainda se unem muito intimamente conosco. Por isso, alguma communicatio in sacris não só é possível, mas até aconselhável, em circunstâncias oportunas e com aprovação da autoridade eclesiástica. Também no Oriente se encontram as riquezas daquelas tradições espirituais que o monaquismo sobretudo expressou, pois desde os gloriosos tempos dos santos padres floresceu no Oriente aquela elevada espiritualidade monástica, que de lá se difundiu para o Ocidente e da qual a vida religiosa dos latinos se originou como de sua fonte, e em seguida, sem cessar, recebeu novo vigor. Recomenda-se por isso, vivamente que os católicos se abeirem com mais frequência destas riquezas espirituais dos padres do Oriente, que elevam o homem todo à contemplação das coisas divinas. Conhecer, venerar, conservar e fomentar o riquíssimo patrimônio litúrgico e espiritual dos orientais é da máxima importância para guardar fielmente a plenitude da tradição cristã e realizar a reconciliação dos cristãos orientais e ocidentais.